O Executivo é um dos três poderes previstos no artigo 2º da Constituição Brasileira de 1988. Assim como o Legislativo abordado no último vídeo, o Poder Executivo existe nas três esferas da Federação: municipal, estadual e federal. Ele é exercido pelo chefe do Executivo, que são os prefeitos no município, os governadores no estado e o presidente na Federação. Na esfera federal, o presidente da República exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Isso porque o Brasil adota o presidencialismo como sistema de governo. No parlamentarismo, por exemplo, as duas funções são exercidas por pessoas diferentes. O chefe do Estado é representado pelo presidente ou monarca, e o chefe de governo pelo primeiro-ministro. No Brasil, as atribuições do presidente podem ser divididas de acordo com as diferentes chefias já citadas: a chefia de Estado e a chefia de governo. A chefia de Estado diz respeito às relações internacionais do Brasil. O presidente é o representante oficial do país no exterior e é responsável, por exemplo, por manter relações com estados estrangeiros, declarar a guerra ou celebrar a paz, com autorização do Congresso Nacional, e acreditar representantes diplomáticos. A chefia de Estado diz respeito à administração interna do país. Como chefe de Estado, o presidente pode nomear ou exonerar os ministros de Estado que o auxiliam na administração pública, decretar o estado de defesa e o estado de sítio, decretar e executar intervenção federal, exercer o comando supremo das Forças Armadas e, com isso, nomear os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente também nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e o presidente e os diretores do Banco Central, todos com aprovação do Senado. A nomeação do Advogado-Geral da União é livre e não precisa passar pelo Senado. No que diz respeito às leis, como chefe do Executivo, o presidente tem a atribuição de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, mas ele também tem a opção de vetar os projetos de lei. A principal função do Executivo é a aplicação de leis, e para isso, o presidente tem o direito de expedir decretos e regulamentos, para melhor aplicação dessas leis. Esses decretos servem para detalhar uma lei que já existe. O Executivo também tem o direito de emitir as medidas provisórias, as MPs, essas sim com força de lei, e passam a vigorar logo que são assinadas pelo presidente, mas elas têm prazo de validade de 120 dias e precisam passar pelo Congresso nesse período. Se forem aprovadas, elas continuam a valer, e se forem rejeitadas, têm vigência e tramitação encerradas e são arquivadas. Essa é uma função atípica do Poder Executivo, quando ele exerce a função legislativa, e deve ser acompanhada. Os decretos e as MPs são atos pontuais, usados em situações específicas. Não podem ser usados o tempo todo, por isso fazem parte da função atípica do Executivo. Um presidente que governa por decreto ou medidas provisórias pode representar um perigo real ao Estado democrático de direito. Outra característica do sistema presidencialista é a responsabilidade, ou seja, o dever de prestar contas. O presidente é eleito por uma maioria dos votos para exercer a função de chefe do executivo, mas ainda assim ele representa toda a população, já que o poder é do povo. É por isso que o presidente tem que prestar conta de tudo o que faz. Anualmente, ele deve apresentar suas contas ao Congresso Nacional e o relatório fica disponível para todos verem. Caso seja identificada qualquer infração, o presidente pode responder por crime de responsabilidade. Esses crimes de responsabilidade são atos cometidos pelo presidente que atentem contra a Constituição Federal ou outros casos, como a existência da União ou o livre exercício dos outros poderes. Nesse caso, o Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, exerce sua função jurisdicional, e o presidente em exercício pode perder seu cargo e ser proibido de exercer qualquer função pública por um período de 8 anos. Para o impeachment acontecer, que é quando o presidente perde seu cargo, 2/3 dos deputados da Câmara e 2/3 dos senadores do Senado devem votar em favor do pedido de impeachment. Outra característica importante do executivo no Brasil é a temporalidade. O mandato do presidente eleito por voto popular é de 4 anos, com possibilidade de reeleição, ou seja, o tempo máximo que pode ocupar o cargo é de 8 anos consecutivos.
e tem início e fim pré-determinados. Esse mandato de 4 anos é um princípio presidencialista, por causa do nosso sistema de governo. Mas a proibição de um terceiro mandato consecutivo é um princípio republicano, que é a nossa forma de governo. O princípio republicano prioriza a alternância. Se o presidente ficasse por muito tempo, traria uma ideia de continuação, que é um princípio da monarquia. Apenas com esse resumo do poder executivo, já é possível demonstrar o porquê o presidente da República é a pessoa mais poderosa do país. E é por isso que devemos analisar cada detalhe dos candidatos nas eleições, sem esquecer, claro, dos deputados e senadores, que, em colaboração com o Poder Judiciário, são quem podem frear o poder do presidente. É claro que depois de eleito, o presidente deve ser fiscalizado constantemente, afinal, não é só ganhar a eleição. Muito obrigada por assistir, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, e compartilhe se você gostou do conteúdo.